Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos nessa aula encerrar a correção das atividades que foram solicitadas na semana passada. Iniciando aí o 5º capítulo do livro de língua portuguesa, nós vamos fazer aí a leitura dos artigos Sono de sonhos impulsiona pensamentos criativos, sugere experimento, e um barato de inseto, tá bom? Lá no livro de língua portuguesa, abram aí no 5º capítulo. Se você ainda não tiver feito o envio dessas atividades, envie, tá bom? Por e-mail maxnayara@yahoo.com antes de fazer a correção das atividades. Lembrando que agora nós temos um prazo aí de 7 dias para a entrega dessas atividades, o envio das atividades, tá bom? Depois desse prazo, não serão mais aceitas, tá bom? E isso é para vocês se organizarem melhor, não deixarem atividades acumular no final do bimestre, porque isso é muito cansativo, tá bom? Para vocês, atrapalha o período de vocês estudarem para as provas, simulado, enfim. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aí com o primeiro texto, e nós já temos uma imagem, né? O livro pede para vocês analisarem aí esta imagem, né? Nós temos várias lâmpadas aí, né? Subindo em um céu e uma pessoa observando. Sono de sonhos impulsiona pensamento criativo, sugere experimento. Estudo americano comparou sono normal, sono com sonho e repouso. Grupo que atingiu fase de sonho teve melhor desempenho em teste. São famosas as histórias em que a criatividade é inspirada por sonhos. Entretanto, não havia ainda nenhuma confirmação científica de que sonhar pudesse ajudar o desempenho em tarefas criativas executadas durante o dia. Pelo menos até o estudo realizado por um grupo de cientistas nos Estados Unidos. Eles acabam de demonstrar por uma série de experimentos que dormir e ter sonhos ajuda a realizar tarefas que exijam criatividade. Até então, já havia estudos demonstrando a ajuda que o sono dá ao pensamento criativo, mas nada que especificasse em qual fase do sono se obtém o benefício. Denise Kai, psicóloga da Universidade da Califórnia em San Diego, e seus colegas testaram isso ao comparar o desempenho de voluntários que tiravam uma soneca durante a tarde e atingiam o chamado sono REM, sigla inglesa para movimento rápido dos olhos, fazem que acontecem os sonhos. Outros que só dormiam, mas não experimentavam a fase REM, e um terceiro grupo que apenas fazia repouso silencioso. Testes associativos correlacionados com a criatividade, definida como a capacidade de conectar elementos originalmente desconexos, foram aplicados aos voluntários pela manhã, antes da soneca, e à tarde. Os resultados mostraram claramente que os grupos de repouso silencioso e do sono sem sonhos tinham desempenhos similares. Já os que tiveram sono REM, ou seja, atingiram a fase dos sonhos, apresentaram um desempenho médio melhor. Os resultados ajudaram também a corroborar a ideia de que para solucionar criativamente um problema, nosso cérebro trabalha com uma fase de incubação, em que não pensamos no problema conscientemente, mas nosso subconsciente segue trabalhando até a solução emergir de forma súbita na mente consciente. Os cientistas especulam que a fase de sonhos do sono ajude esse trabalho de incubação ao estimular a ativação de certas conexões cerebrais usadas antes do sono. O trabalho foi reportado pelos cientistas no período da Academia Nacional de Ciências, no periódico da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, NAS. Então, um texto escrito aqui por Salvador Nogueira, disponível no g1.globo.com. Aqui no vocabulário desconhecido, nós temos algumas palavras: executadas, similares, corroborar, incubação e emergir. Significado delas: executadas, desempenhadas, realizadas.
similares, semelhantes, parecidas. Corroborar, confirmar, ratificar, dar força. Incubação, período em que algo, uma criação, um evento, etc., estão em elaboração antes de sua manifestação concreta, elaboração, propagação. Emergir, sair ou fazer sair à tona, manifestar-se de forma clara. Então, são sentidos que foram utilizados aí no texto. Agora, as atividades, desvendando os segredos do texto. Qual é o objetivo deste artigo? Veja só, este artigo ele tem a intenção, né, de apresentar informações, expor informações depois de um estudo, né, de uma análise. Então, ele vai trazer para nós ali de maneira clara, objetiva, uma linguagem simples, né, utilizando termos e palavras simples de fácil entendimento, explicar os resultados de um estudo, de uma pesquisa. Então, ele vai esclarecer a relação das fases do sono com a criatividade, né? Foi isso que foi tratado nesse estudo, nessa pesquisa. 2. Por meio de um estudo realizado por um grupo de cientistas dos Estados Unidos, chegou-se a uma nova informação a respeito da relação entre o sono e a criatividade. Que informação é essa? Então, veja só, nós vimos que quem tem o repouso ou quem não chega ali na fase REM, né, do sono, não tem tanta criatividade, não apresenta tanta criatividade quanto quem tem o sono ali mais profundo, né? Então, a informação é em qual fase do sono melhoramos nosso pensamento criativo, né? Nós ativamos a criatividade. B. Que grupo de pessoas foram submetidos à análise? Nós tivemos 3 tipos, né? O grupo das pessoas que atingiam o chamado sono REM, o que só dormia, mas não experimentava a fase REM, e o grupo que apenas fazia repouso silencioso. Então, foram esses 3 grupos. C. Em qual desses grupos foi possível perceber benefícios relacionados à criatividade? Neste primeiro grupo aqui, né? No grupo que teve o sono REM. 3. Releia o título do artigo. Sono de sonhos impulsiona pensamento criativo, sugere, experimenta. A. Como bem sabemos, a escolha das palavras que vamos utilizar ao escrever um texto deve ser minuciosa, pois um termo pode mudar o sentido do que queremos dizer. Apesar de tratar da divulgação de um estudo baseado em experimento científico, em vez de empregar o verbo afirmar, ele utiliza sugerir. Que diferença de sentido há entre sugerir e afirmar? Um estudo sugere ou um estudioso sugere ou afirma. A afirmação vem relacionar a algo que há uma certeza maior, né? A sugestão, né? O sugerir é algo que não tem tanta certeza assim, né? Então, sugerir dá a ideia de algo não conclusivo, enquanto afirmar demonstra certeza. B. Por que o autor optou pelo verbo sugerir? No campo científico, é fundamental o rigor metodológico, que considera a realização de inúmeros experimentos para somente então se concluir algo. Assim, certamente o autor julgou mais prudente inicialmente utilizar uma ideia mais flexível a respeito do tema, né? Então, essa questão aí do rigor metodológico, né? É necessário fazer vários testes, vários estudos até se ter a certeza, né? Até poder afirmar, né? Que o autor preferiu utilizar o verbo sugerir, para vocês perceberem o quanto observar a utilização das palavras. Qual palavra eu vou utilizar no meu texto é importantíssimo. E agora nós vamos para o segundo texto, fazer a leitura e a correção das atividades. É um texto que trata de um animalzinho, de um inseto, né? Que causa repulsa em muita gente, inclusive em mim. Um barato de inseto. Um artigo de divulgação científica, né?
O texto que você vai ler agora foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças, uma das mais interessantes publicações de divulgação científica do país. Como se trata de um texto expositivo, isto é, com foco na exposição de informações, esse tipo de artigo é sempre muito rico com dados sobre os mais variados temas. Neste aqui, você conhecerá informações surpreendentes sobre um inseto que desperta uma verdadeira repulsa em muita gente. Elas podem dar origem a remédios, são importantes para a natureza e campeãs de velocidade. Com vocês, as baratas. Pense em alguma característica positiva das baratas. À primeira vista pode parecer difícil, não é mesmo? Afinal, esses insetos têm uma péssima reputação junto à maioria das pessoas. Essa má fama vem do hábito de que muitas espécies têm de viver em lugares sujos, como esgotos, e de frequentar nossas casas sem serem convidadas. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente, podem dar origem a remédios e, para completar, ainda são insetos campeões de velocidade. Goulot disse que faz bem ao planeta. Para as baratas, quase tudo é visto como comida. A matéria orgânica em decomposição, como restos de animais e de vegetais, é uma das guloseimas que fazem parte do seu cardápio pouco exigente. Por isso, esses insetos são muito importantes para a natureza. Afinal, atuam de certa forma como autênticos faxineiros, promovendo uma limpeza ou reciclagem no ambiente, ao comerem o que muitas vezes consideramos apenas lixo. Quando você pensa em barata, provavelmente a imagem que vem à sua cabeça é a da periplaneta americana, a barata de esgoto, uma das espécies mais comuns nos ambientes urbanos. Mas é fora das grandes cidades que muitas baratas vivem. Aqui no Brasil existem muitas espécies silvestres com formas e hábitos curiosos. Conta Roberto Eisenberg, do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Seu tamanho pode variar de poucos milímetros a 10 centímetros. Algumas têm cores que as tornam mais atraentes, outras têm duros e afiados espinhos em suas pernas. Há as que voam com tanta facilidade como uma borboleta e as que nadam com grande destreza. Sem falar nas que associam com cupins ou formigas, as que se associam com cupins ou formigas, abrigando-se em seus ninhos, onde, em contrapartida, oferecem o que fazem de melhor, seus serviços de reciclagem de lixo, fabricantes de remédio. Mas não é só isso. Você sabia que um estudo recente da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, conseguiu separar no cérebro de uma espécie de barata várias moléculas que têm a capacidade de combater bactérias resistentes a antibióticos. Além de serem pouco tóxicas para o ser humano, essas moléculas podem, em breve, dar origem a um novo medicamento. Mestres na arte de se esconder. As baratas são especialistas em escapar do perigo. Para você ter uma ideia, suas pernas são preparadas para correr, o que faz com que esses bichos estejam entre os insetos terrestres mais velozes de todos. Antigas habitantes da Terra, antes mesmo de o dinossauro existirem, elas já eram encontradas por aqui. Por essas e outras, muita gente por aí diz que esses insetos sobreviveriam até se uma bomba nuclear fosse lançada e destruísse toda a vida do planeta. Será? De fato, segundo os especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse, mas não porque possuem poderes de super-heróis, e sim por causa do local onde vivem. Por ficarem escondidas em galerias de esgoto, elas estariam mais protegidas durante o ataque e assim teriam mais chances de sobreviver, conta Roberto Eisenberg. Depois de ler tudo isso, aposto que a sua opinião sobre esses insetos mudou, não é? Nem que seja um pouquinho. Aqui nós temos uma imagem da barata colocando seus ovos, né? As baratas colocam seus ovos em uma cápsula protetora chamada oteca, que parece uma bolsa fechada e que pode abrigar até 50 ovos de uma só vez.
Vocabulário desconhecido. Gulodice, o mesmo que gula. Guloseimas, quaisquer comidas muito gostosas. Destreza, facilidade e ligeireza nos movimentos. Em contrapartida, por outro lado. 1. Por que alguns animais despertam um sentimento de repulsa em muitas pessoas? Né? A barata, por exemplo, é um animal que ele gera, né, desperta repulsa na gente, né, nojo, porque elas ficam em esgoto, né, elas são bem feias, né, enfim. E o artigo mesmo traz alguns pontos, né? Elas entram em nossas casas sem serem convidadas, né? Elas mexem nos alimentos, mesmo sendo sujos, porque vem de esgoto. 2. Faça uma pesquisa no dicionário para conhecer o significado da palavra barato. É algo barato. Seria o que tem preço baixo? Ou temos o sentido aí também, né? De ser algo muito legal, né? Nossa, que barato de presente, é porque é algo muito legal. 3. Qual é o sentido que essa palavra tem no título desse artigo? Aqui no artigo é porque é algo muito interessante, algo muito legal, né? Um barato de inseto. Aponte uma informação presente no texto que justifique que a barata é um barato. Por exemplo, elas poderem serem utilizadas ali para elaboração de remédios, né? Isso daí já é um barato. Elas também serem resistentes aí a um ataque no mundo, enfim. Tudo isso faz com que elas sejam um barato de inseto. Desvendando os segredos do texto. 1. Qual é a intenção comunicativa desse artigo? Antes de passarmos para a resposta, vamos lá. Como vimos, a intenção comunicativa dos artigos de divulgação científica é apresentar conhecimentos científicos para leitores não especializados. Então, trazer essas informações científicas de estudos com uma linguagem clara, simples, de fácil entendimento. Por esse motivo, é necessário que sejam escritos em uma linguagem clara e didática. Normalmente, seus autores são jornalistas, professores e cientistas, pesquisadores. Então, vamos lá. Desse artigo, qual é a intenção comunicativa? Apresentar as informações, né, a respeito da barata, né, trazendo informações e dados científicos, né, de estudos, como, por exemplo, a questão delas poderem ser utilizadas, né, na fabricação de remédios, enfim. Então, apresentar as baratas como insetos importantes para o meio ambiente e mudar, portanto, a maneira negativa como muitas pessoas as veem. Então, esse artigo vem para defender estes insetos. 2. Para tornar o artigo de divulgação científica um texto atraente para o leitor, algumas técnicas podem ser aplicadas. Logo no primeiro parágrafo, o autor usou uma dessas técnicas. Explique qual. Então, veja só. O texto, ele, além de ter uma linguagem clara, né, o artigo de divulgação científica, ele precisa chamar a atenção do leitor. Aqui nesse texto, por exemplo, a autora ela escreveu como se estivesse conversando com a gente. Então, essa é uma técnica para chamar e prender a atenção do leitor no texto. Então, ela escreveu como se estivesse conversando com o leitor. 3. Esse clima de intimidade, pretendido pela autora no primeiro parágrafo, pode ser alcançado por meio de diferentes recursos linguísticos, como o uso da primeira pessoa, de verbos no imperativo, perguntas retóricas, etc. O que são essas perguntas retóricas? Aqui, são questionamentos feitos sem a intenção de obter uma resposta, mas de afirmar ou insinuar que, antecipadamente, já é de conhecimento dos interlocutores. São perguntas que não têm resposta. Identifique no primeiro parágrafo o uso desses recursos. Veja só, verbos no imperativo, pense, acredite, pergunta retórica. À primeira vista pode parecer difícil, não é mesmo? E o uso da primeira pessoa, nossas. 4. Leia este trecho retirado do primeiro parágrafo. Mas acredite,
As baratas são muito importantes para o ambiente. A. Em que modo verbal está flexionado o verbo acreditar e a quem ele se dirige? Acredite está no modo imperativo, né? Nós até já colocamos aqui na resposta anterior. Acredite é o modo verbal, né, que indica ordem, orientação, conselho. E para quem ele está direcionado? Para nós, leitores do texto, né? Então, o modo imperativo, ele se dirige diretamente ao leitor do texto. B. Substitua o advérbio de intensidade que aparece nesse trecho por outro que não prejudique o sentido. As baratas são muito importantes para o ambiente. Nós podemos trocar o muito aí, que é o advérbio de intensidade, por extremamente. Elas são extremamente importantes. Elas são bastante importantes. São sugestões aqui de exemplos. Mas muito é o nosso advérbio de intensidade aqui, que acompanha aqui o adjetivo importante. Então, o advérbio é a classe de palavras que acompanha, né, da circunstância ali ao verbo, outros advérbios e adjetivos. 5. Para não repetir uma mesma palavra ou expressão, nem tornar o texto chato e repetitivo, uma boa alternativa é fazer referência a essas palavras ou expressões de maneira diferentes. Foi o que a autora fez com o termo baratas nesse artigo. Entre os trechos abaixo, retirados do texto, aponte aquele em que o termo destacado não se refere às baratas. Afinal, esses insetos têm uma péssima reputação. Esses insetos refere-se às baratas. B. São insetos campeões de velocidade? Também. C. Afinal, atuam de certa forma como autênticos faxineiros. São as baratas os autênticos faxineiros? Sim. D. Essas moléculas podem em breve dar origem a um novo medicamento. Agora sim, essas moléculas não referem-se diretamente ao termo baratas, tá bom? Nós não podemos colocar aqui as baratas podem em breve dar origem a um novo medicamento. Não, é de forma específica aquelas moléculas. Então, é a letra D, nossa resposta. E letra E, o que faz com que esses bichos estejam entre os insetos terrestres mais velozes de todos? Eu posso substituir por barata aqui? Pode. Esses bichos é sinônimo de barata e foi utilizado para evitar a repetição. Então, 5, letra D, a resposta. 6. Como se trata de um artigo de divulgação científica, esse texto é muito rico em informações, por isso é predominantemente expositivo. Considerando as informações nele presentes, é incorreto afirmar que a aversão que muitas pessoas têm pelas baratas se deve ao fato de muitas espécies viverem em lugares sujos. Se está correto ou incorreto? Está correto. Isso foi colocado lá no nosso texto. Nós devemos buscar a incorreta. B. As baratas se alimentam de quase tudo que encontram? Correto. C. As baratas não selecionam muito o que comem? Correto também. Se elas comem tudo que encontram, quase tudo que encontram, é porque elas não selecionam. D. No Brasil existe uma grande diversidade de baratas? Sim. Letra E. Além de transmitirem doenças, as baratas não oferecem qualquer benefício ao ser humano? Esse texto vem justamente defender o contrário, né, de que apesar de muita gente, né, não gostar nem um pouco, ter uma repulsa pelas baratas, elas trazem benefícios sim. Então, letra E é a nossa resposta. Como textos expositivos, os artigos de divulgação científica normalmente são veiculados em revistas cujo público-alvo tem interesse nas ciências em geral, em curiosidades e investigações científicas, etc. Entre essas revistas destacam-se a Mundo Estranho, Super Interessante, Galileu e Ciência Hoje. Há também muitos sites especializados na publicação de textos desse gênero e é comum que cientistas divulguem suas produções nas suas redes sociais. Então, o artigo de divulgação científica ele é encontrado em revistas, como esses títulos aí que foram apresentados, e temos o site também, né? Super Interessante, por exemplo, tem o site. Você tem que ter assinatura para
acessar alguns artigos, mas outros são de graça, e você pode encontrar aí diversos pela internet. 7. Retire do texto uma frase que indique que, quando o pesquisador foi entrevistado pela autora do artigo, ele estava no país. Tem uma palavrinha que vai dizer, né, vai apresentar essa circunstância de lugar, né? É o aqui. Aqui no Brasil existem muitas espécies silvestres com formas e hábitos curiosos. 8. Qual foi a palavra que possibilitou a resposta à questão anterior e como ela se classifica? O aqui, que é um advérbio de lugar. Bom, o advérbio à classe que nós já estudamos no semestre passado, nós vamos, vez ou outra, nós vamos voltar, tá bom? Então, é muito importante que você se recorde aí do que são os advérbios, as circunstâncias apresentadas por essas palavras. 9. Como nas reportagens, nos artigos de divulgação científica, é muito comum o autor fundamentar as informações apresentadas. Nesse caso, que recurso a autora utilizou explicitamente para dar credibilidade a algumas das informações apresentadas nesse artigo? Ela utilizou o argumento de autoridade, né? Ela utilizou o depoimento do Roberto Eisenberg, do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Então, ela utilizou ali um especialista, um estudioso, né, de bioquímica, para dar mais credibilidade, fundamentar essas informações, tá? Que não aprenda mais. Os artigos de divulgação científica precisam ser produzidos em linguagem clara e acessível, mas muitas vezes são mantidos termos e conceitos próprios da área do conhecimento de que trata o tema do texto. Para dar credibilidade e fundamentar as informações apresentadas, os autores normalmente recorrem a obras ou especialistas da área, reproduzindo suas falas ou trechos de seus trabalhos, citando aí, né, utilizando a intertextualidade. 10. No quinto parágrafo, observe o trecho abaixo. Antigas habitantes da Terra, antes mesmo de os dinossauros existirem, elas já eram encontradas por aqui. A que se refere o advérbio aqui? Veja só, antigas habitantes da Terra. Elas já eram encontradas aqui. Aqui onde? Na Terra. Então, se refere à Terra. Letra C. Ao Brasil, às florestas, aos grandes centros urbanos e às galerias de esgoto. Não, é aqui, tá? 11. Letra C, perdão, a Terra. 11. Leia. De fato, segundo os especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse. A que se refere o pronome demonstrativo utilizado nesse trecho? Aí nós temos que voltar lá no texto e ver qual é esse evento. Ele foi colocado anteriormente aí a esse período, tá? Que é o lançamento de uma bomba nuclear. Um evento como esse é o lançamento de uma bomba nuclear. Elas sobreviveriam a este evento. E nós terminamos aqui a correção dessas atividades. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão. E aqui nós temos o e-mail maxnayara@yahoo.com para vocês enviarem as atividades antes de fazer correção, copiar gabarito, tá bom? Desejo que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula.